Bom dia, sejam muito bem-vindas ao nosso programa da Confraria do Batom. A gente sempre começa com Na Sala com a Confraria e hoje aqui já estava dando risada e descontraindo porque a nossa Na Sala de hoje tem a ver com o pilar da sedução. E eu recebo aqui duas figuras que eu gosto muito, que são mulheres maravilhosas, poderosas. Uma delas é a nossa colunista, né, a doutora Fairuz Helena, dermatologista. Bem-vinda, Fairuz. E a Dayana, que é nossa curadora de conteúdo da Confraria do Pilar de Sedução, que é empresária e também é coach de sexualidade e relacionamento. Obrigada, Day, por estar aqui com a gente hoje Na Sala. E do que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre autoconhecimento, sobre libido, sobre mulheres se conhecendo e buscando o prazer. Então, começa contigo, Fairuz. No teu atendimento de consultório, porque acho que uma das principais coisas que até a gente conversava antes aqui nos bastidores é a mulher buscar o seu prazer, é ela se autoconhecer. E aí, inclusive, isso passa pelo corpo, né, Fairuz? Como é que é no teu atendimento, como dermatologista, mas tu trata muito a questão íntima, o que as mulheres mais te falam, assim, de conhecer ou não, né, o seu corpo? Eu vejo que, assim, nós ainda temos muito pudor em relação a falar sobre região íntima feminina, a falar com mulheres sobre a sua própria anatomia. Eu vejo que as pacientes, muitas vezes, elas chegam um pouquinho envergonhadas, um pouco constrangidas até de falar sobre o que lhes traz ali, quais os seus sintomas. E na hora do exame eu sempre gosto de dar um espelho para a paciente. A paciente, ela faz, né, uma avaliação em conjunto comigo. Com o espelhinho a gente vai vendo as estruturas, eu vou narrando, né, como uma espécie de tour guiado, né? A gente tour guiado pelas partes íntimas femininas. Isso, a gente vai olhando as estruturas, eu mostro, olha, aqui nós temos o teu introito, temos o canal da tua uretra, por onde passa o xixi, nós temos aqui o clitóris, os lábios internos, externos, monte pubiano. A gente faz toda uma revisão e eu fico muito chocada porque muitas vezes mulheres nunca se olharam. Elas não se conhecem. E aquilo que a gente não conhece, a gente não domina, a gente não tem controle. Então, se eu não conheço a minha própria anatomia, talvez eu não saiba meus pontos de prazer, talvez eu não me permita, né, me tocar, me sentir. E isso é uma coisa que eu acho que limita muito as mulheres do ponto de vista sexual. E, gente, sexo faz parte da vida, sexo é uma coisa super importante. Tu te permitir sentir prazer é fundamental. Tu saber onde fica teu clitóris, tu saber o que vai ser mais agradável ao toque, o que tu vai, né, te sentir melhor. Isso é fundamental, assim, pra tu realmente te empoderar e ser dona do teu próprio prazer. Eu acho que essa é uma questão fundamental, né? É o se conhecer para se ser dona, né? Da sua autonomia sexual e da busca pelo prazer. Dayana, nos teus atendimentos, isso também imagino que seja, até porque uma das coisas que tu traz com muita naturalidade, né? Que a gente vai ter aqui no programa qualquer dia, o uso, inclusive, né? Dos brinquedos, dos sex toys e tal. Até como uma forma da mulher também se conhecer, né? E se tocar. Eu sei que tu é também uma que levanta essa bandeira, né? Da mulher se conhecer, se tocar, se conhecer, utilizar, né? Os brinquedos sexuais para se descobrir sozinha, muitas vezes, né? Não necessariamente com um parceiro, mas queria também que tu falasse um pouquinho sobre esse momento, né? Tão especial de se conhecer, de se enxergar mesmo da mulher em busca do prazer. Bom, obrigada, tô muito feliz de estar aqui, ainda mais de falar sobre esse assunto. Primeiro quero contar que eu tive essa experiência de ser avaliada pela doutora Fairuz e assim, com uma delicadeza que ela traz esse momento assim, de estar ali primeiro que a sala é linda, né? E aí tu deita naquela uma maca assim, toda especial, então tu já vai sentindo uma segurança e naquele momento ela trouxe o espelho, a gente foi conversando sobre a minha região íntima e eu me senti muito especial e assim, com carinho e com cuidado de tratar isso. Então, acho que foi um momento bem importante, acho que nós mulheres temos que nos permitir ter esses momentos de autoconhecimento mesmo e muitas vezes é aquilo, né? Se eu sei onde é o meu clitóris, se eu sei que nos lábios externos eu também sinto prazer, aonde que irriga circula sangue para que venha o meu prazer, né? E aí eu lembro do Tantra, quando eu fiz um retiro tântrico somente de mulheres, tinha um momento que tinha de nós apresentarmos a nossa vulva para outras
mulheres que estavam no retiro, então era um momento de nudez feminina, era um momento onde a gente se apropriava do nosso corpo, onde muitas ali a gente estava curando a vergonha. Ai, os meus lábios são muito grandes, o meu é escurecido, eu tenho pelos aqui, um é maior do que o outro, e aquele momento de nós olharmos para o nosso corpo e dizer assim, ó, eu te perdoo e eu te aceito. Então tem isso que, assim, às vezes parece bobo, né, gurias, mas como a gente está falando de autoconhecimento, é importante. E ter participado deste evento, assim, do retiro, e ter tido essa experiência junto também contigo aquele dia no consultório, cada vez mais a gente vai se aceitando, porque assim, a gente vai chegando à idade, não tem mais tudo firmezinho, tem um pouquinho de flacidez, tem um pouquinho de escurecimento. Então, assim, tu já começa a avaliar o que é importante eu aceitar, que é meu, e o que eu posso também melhorar, né? E aí o autoconhecimento, ele vem para trazer esse nosso próximo assunto que tu me perguntou, que é do orgasmo, que é também de tu aceitar, porque assim, Iva e Fai, nos atendimentos eu vejo muito a mulher com dificuldade de inserir um produto, um vibrador, um acessório. Muitas mulheres chegam assim, mas eu não preciso disso. E o que meu parceiro vai achar de eu trazer um vibrador? E muitas vezes o vibrador vai fazer com que a circulação sanguínea da região aumente, e aí aumenta o teu prazer, aumenta a tua sensibilidade. Então esse conjunto de autoconhecimento, eu aceitar o meu órgão, né, aceitar minha vulva como ela é, ou então conseguir melhorar, né? Sim, a gente tem, né, diversas opções de tratamento para todas as neuras que vocês tiverem. Então, assim, se incomoda, trata. Se incomoda, né? Trata. E acho que essa pode ter uma hashtag, né? Se incomoda, trata, né? Não, acho perfeito. Aceita, ou se por acaso de alguma forma, né? Me olhei, me enxerguei, não tô gostando. Ou tem, inclusive, alguma questão, e aí eu ia falar dos sex toys, né? Vamos falar. Já larguei o orgasmo. Uhum. Porque entra uma outra questão também, que a gente sempre bate muito dessa questão do empoderamento, do se aceitar, do procurar ajuda, informação, do se tocar, que é a questão que toda mulher merece ter orgasmos satisfatórios, né? Então, se ainda estamos nessa busca, porque também é uma coisa que a gente observa muito nas nossas conversas, mas, né, dentro da confraria, de algumas mulheres que ainda não têm, ou tem só o orgasmo clitoriano, ou às vezes tem, às vezes não tem, ou só depende do parceiro para ter o orgasmo. Então, e orgasmo é vida, né? E até, o que é esse livro que tu trouxe aqui? Ai, gurias, olha, eu trouxe um livro que tá na minha cabeceira, né, que tá, olha só, que é... Esse não é um livro ao vivo, né, mas tá valendo a dica, tá isso? valendo a dica, entendendo e melhorando o seu orgasmo, que é bem isso, assim, aqui traz diversas abordagens, assim, de como a gente pode reconhecer um orgasmo, porque a gente estava há pouco falando, né, Fai, que muitas mulheres chegam às vezes para mim no consultório e falam assim, Dai, eu acho que eu tive orgasmo, mas eu não tenho, como que eu vou saber? Eu assim, olha, se tu tá realmente em dúvida, provavelmente tu não teve. Ou tu teve um orgasmo muito leve, ou tu teve um orgasmo aquele de 2, 3 segundos, porque nós temos o poder, né, gurias, de ter orgasmo de até 30 segundos, diferente dos homens, né, e para isso a gente pode desenvolver várias técnicas. E a gente estava conversando que, assim, boa parte das mulheres não chegam a ter orgasmos durante a vida. Não reconhecem, não sabem, não se importam. E a gente... Tem ideia dos percentuais, Fairuz? Porque acho que tem várias pesquisas diferentes, né? Mas o que seria um Os orgasmos, assim, a maior parte deles vai ser clitoriano, né? Boa parte também com estímulo tanto de penetração quanto estímulo do clitóris, então dentro e fora, né? E existem também, saiu um artigo esse ano numa revista científica, que existem padrões de contração do assoalho pélvico diferentes. Nós temos basicamente 3 tipos, isso foi estudado, né? Tem o padrão em onda, que é uma estação que ela vai e vem, né? Tem o padrão em avalanche, que ela vem muito forte, vai diminuindo. E temos o orgasmo em vulcão, que é uma coisa que vai esquentando e explode. Então, assim, também é difícil da gente falar, porque as mulheres vão ter padrões de contração diferentes do assoalho pélvico.
Mas em termos assim de percentuais, né, daí que a gente estava conversando, nem toda mulher vai ter orgasmo de penetração. Não. Né? A maioria, inclusive, tem orgasmo clitoriano, né? Então, assim, de 100 mulheres, somente 70% das mulheres conseguiram alcançar um orgasmo, sendo que tem aí 30, a nível nacional, 30% das mulheres nunca realmente tiveram um orgasmo, né? 30% é muita gente. É muita gente. E assim, foi uma pesquisa feita em 2010, aí em 2000, com muita gente. E aí, em 2020, fizeram novamente com menos pessoas, mas esse percentual continuava bem próximo mesmo, assim, de 30%, porque tem diversas regiões do país que o conservadorismo, religião, diversos aspectos, né, que acabam acontecendo isso. Mas dos 70% das mulheres que têm orgasmo, 48% delas, o orgasmo é clitoriano, e mais ou menos 17% é com a penetração. Então, assim, muita gente, muito homem acha assim, nossa, vou penetrar, ela vai ter orgasmo. Não é bem por aí, porque o orgasmo do canal vaginal, ele é um orgasmo mais em ondas, que a gente aprende lá no Tantra, né? Ele é um orgasmo mais profundo, em ondas, e o orgasmo clitoriano, ele é esse vulcão, ele é essa explosão que a gente, depois de ter esse orgasmo, a gente fica super sensível, que daí tu não quer, não encosta mais no clitóris, o clitóris ele fica extremamente bem sensível, então naquele momento não encosta, vou relaxar, vou entender todo esse orgasmo que eu tive, né? E uma coisa super importante, gente, o clitóris, ele é uma estrutura que ele tem a glande clitoriana, né, que é a pontinha ali do iceberg, que a gente consegue ver, tá recoberta pela pelezinha, que é o capuz clitoriano, e tem os bulbos que descem, né, pela parte de trás ali dos grandes lábios ou lábios externos. E tudo isso tem uma inervação muito importante. E acontece que o estímulo, ele pode ser tanto pelo toque externo, mas também na parede anterior do canal. Essa parede anterior, então, eles falam até nos estudos que seria um complexo clítero, uretro, vaginal. Então, são as 3 estruturas. Se for friccionado por dentro também, nessa porção, a gente também vai ter uma sensação de prazer, que é o tal do ponto G, que não é um ponto, e sim uma área. É uma área de maior inervação, confluência de 3 ali. De 3, que está abaixo ali do clitóris. Então a gente tem que também aprender quais são os nossos pontos de prazer, onde que a gente consegue ter mais sensações, porque cada mulher vai ter um padrão, cada vulva é única, cada canal vaginal é único. Então, por isso que a gente estava falando que o autoconhecimento é tudo. Autoconhecimento é tudo, né? E lembrar também, eu gosto muito de levar para as palestras, para os cursos, uma analogia assim. Os homens, eles são como fogão a gás. Então, tu aperta ali, ligou, ele tá aceso, pronto, e muitos homens chegam ao orgasmo de 4 a 6 minutos. E nós, mulheres, eu gosto muito de trazer que nós somos aquele fogão a lenha. Então, a gente vai esquentando aos poucos, a lenha vai queimando. Então, quando a lenha vai queimando, eu digo assim, ó, as preliminares, né, gente? Então, assim, mulheres, nós precisamos em torno de 12 a 16 minutos de preliminares. E tendo essas preliminares, o orgasmo ele é muito mais fácil de atingir. Então, assim, o fogão a lenha, depois que ele esquenta, não é à toa que dizem que esquenta a casa inteira, porque daí nós pegamos fogo e aí vem aquele orgasmo muito mais satisfatório, né? Muito mais gostoso. E paralelo a isso, a gente tem que realmente ensinar os homens, né? Eu me atrevo a dizer ensinar, e também incentivar os homens para que eles façam uma preliminar com mais tempo, sem pressa, porque assim, se a mulher precisa de 12 minutos para se esquentar e a média nacional de uma relação sexual é 12 minutos, assim, é pouco. A conta não fecha. A conta não fecha. Preliminar deveria começar antes. Então, né? a preliminar começa antes. Não conta do tempo, né? Não conta no tempo. Então, assim, gente, vamos investir mais numa preliminar, ou então num lubrificante, num sextoy, como a Iva trouxe antes, porque o sextoy, às vezes, o que acontece? Ele estimula mais rapidamente a circulação sanguínea da região e vai nos dando mais prazer.
A gente pode também lembrar que nós temos prazer nos seios, nós temos prazer Em outras zonas em erógenas. outras zonas, No ouvido, né? É Então a muito gente vai importante. lembrar dos 5 sentidos, que é a audição, a visão, paladar, olfato e tato. Então, olha que maravilha, né, gente? Ô, Dai, eu ia encaminhar para justamente pedir dicas, né, de como é que a gente pode ajudar as nossas telespectadoras a aumentarem a sua libido, a terem mais prazer. A Dai já respondeu a pergunta, né? Já trouxe várias aqui, a questão das preliminares, do atiçar os 5 sentidos, do se conhecer. Doutora Farius, e da parte, né, da visão mais realmente clínica, o que poderia ficar para as nossas telespectadoras, assim, para que a mulher tenha aumentado a sua libido, conquiste mais o seu prazer? O que poderia trazer para a gente finalizar aqui a nossa sala com dicas? A Dai, sem perguntar, já veio largando, né? Por favor, Farius. Gente, assim, acontece que libido não é só estar junto com o parceiro, ou daqui a pouco estar junto com o seu vibrador, seu sex toy, mas envolve outras questões, envolve também questões anatômicas. A gente sabe que muitas vezes é difícil de ter lubrificação, principalmente, eu ganhei bebê, tive um parto vaginal, as coisas estão alteradas, tô entrando na menopausa, super funcionante, minha vida pessoal tá a milhão, minha vida profissional tá ótima, mas a minha anatomia mudou porque meus hormônios caíram. Então, assim, eu consigo melhorar isso de alguma forma. Talvez assim, não quero usar um hormônio daqui a pouco, eu tenho outras alternativas para isso. E, gente, sim, hoje nós temos a possibilidade de utilizar tecnologias, utilizar aparelhos que vão melhorar tanto a parte da musculatura do assoalho pélvico, quanto a parte da mucosa do canal vaginal. Então, a gente consegue, com tecnologias, fazer uma revitalização da arquitetura das células, melhorando lubrificação, melhorando circulação, melhorando o colágeno. O colágeno também é importante, né? Começa no rosto, né? O colágeno é tudo, gente, pelo amor de Deus. Ele é super importante para que a gente tenha uma boa firmeza do canal vaginal, para sentir a penetração. Muitas vezes, quando a gente faz um laser dentro do canal vaginal, até o parceiro percebe que ficou mais firme, ficou mais justo, e com isso a gente consegue sentir melhor essa penetração. E nós temos também uma cadeira, que eu sempre falo, uma cadeira incrível. A cadeira mágica. Que faz o reforço da musculatura do assoalho pélvico. E essa cadeira, ela faz com que a gente consiga sentir a contração, que muitas vezes a gente não sabe apertar. Isso é importante na hora da relação, para lubrificar, para aumentar a circulação. E ter o fortalecimento dessa musculatura de assoalho pélvico vai trazer mais satisfação para a relação sexual. Fechamos com chave de ouro, né? Essa nossa sala de hoje, que várias dicas, seja do ponto de vista clínico, seja do ponto de vista mais comportamental. Gurias, muitíssimo obrigada. A gente tem que fazer mais salas como essa, né? Porque é um pilar muito importante pra gente, o da sedução. E falta, muitas vezes, espaço da gente conversar abertamente, sem papas na língua, trazendo informação de qualidade, né? Para as nossas confrades, nos nossos eventos da confraria e aqui para o público em geral que nos acompanha na RDC TV e no canal do YouTube. Gurias, muitíssimo obrigada, né, pela presença, Daiane, a doutora Farius, e continue acompanhando aqui com a gente, está só começando o programa de hoje. Temos novidade no ar, literalmente. Trago aqui para vocês, né, como uma boa nova, o fato de a Confraria do Batom estar com um site novo. Então acessem confrariadobatom.com.br, um site novinho em folha, feito inclusive por uma das nossas confrades lá de Santa Cruz, a Evelyn da Macalo. E o que eu trago para vocês que é muito importante para quem já acompanha a confraria, para quem gosta de incentivar, né, o empreendedorismo, gosta de ter acesso a conteúdos de qualidade, quer saber da nossa agenda, acessar o nosso site, porque a gente tem ali agora todas essas informações organizadas. Então, quero participar de um evento da confraria, quando é o próximo? Tá no site. Quero saber mais sobre o Business Club, que é o nosso clube de relacionamento com temática e negócios. Quero me associar ao business? Tá lá no site. Quero ver produtos e serviços de outras mulheres ou quero divulgar a minha empresa. Temos 2 lugares bem especiais dentro do site. O Empresas que Mimam
que são empresas que oferecem algum benefício para quem circula ali no nosso site. Então tem desconto, tem condições especiais de comercialização, tem um monte de coisa legal de empresas parceiras. E temos a Vitrine, que é um espaço que aí sim só mulheres, só empresárias, né, ou profissionais liberais podem divulgar o seu produto, que é o Vitrine, que é um outro espaço de divulgação também. Fala um pouco mais sobre as nossas franquias. Então tem um monte de coisa legal dentro do site, ele está lindo, bem funcional. Tá fácil de se localizar por ali. Sugestões são bem-vindas, né? A gente está sempre na confraria, sempre em melhoria. Inclusive é legal para quem quer saber um pouco mais do nosso histórico, né? Tendo em vista que a confraria tem aí 13 anos, né, de jornada, desde 2009, de maneira muito pioneira aqui no Rio Grande do Sul, a gente vem construindo esse projeto e lá no site você encontra, então, a partir de agora, muitas informações relevantes. E, inclusive, tem o link para o nosso canal do YouTube, para que você possa assistir não só esse programa, mas todos os outros anteriores. Então, a gente espera vocês no site da confraria, www.confrariadobatom.com.br. No Carreira e Negócios de hoje, a gente vai falar sobre gafes. Que atire a primeira pedra quem nunca fez aquela mancada, teve aquela situação embaraçosa muitas vezes, aquele desastre, né, involuntário que sobe aquele calorão, assim, tu sabe que não sabe aonde se enfiar. Então, isso são gafes e, infelizmente, a gente, né, por mais cuidadosa que a gente seja, elas acontecem, estão aí. Então, hoje, eu recebo alguém muito especial aqui no nosso programa, que é a Kátia Costa, né, que é especialista em etiqueta e comportamento. Obrigada, Kátia, por estar aqui com a gente. E o que eu queria, né, que a nossa conversa levasse até vocês, é como a gente pode, né, em primeiro lugar, entender quando é uma gafe, né, quando esse tipo de coisa acontece, Kátia, e como é que a gente pode fazer para prevenir, né, que situações assim embaraçosas, né, aconteçam. Muito bem-vinda. Obrigada. Bom, como tu disseste, que atire a primeira pedra. Quem nunca, né? Quando se fala em gafe, a gente precisa contextualizar um pouquinho para saber a origem da palavra gafe. A gafe vem de origem francesa e nada mais é do que uma mancada, a famosa bola fora, pisei na bola, né? Então são coisas, são desastres, né? Ações involuntárias e indiscretas, né? São feitas de forma indiscreta. E essas gafes, elas podem ser desde das gafes mais simples até aquelas gafes mais graves, né? Em que causam algumas situações, por exemplo, de cancelamentos. Hoje a gente vê muito nas redes sociais essa questão do cancelamento, a questão da reputação abalada e as consequências são danosas. Sim, reputação abalada é pior de tudo, eu acho. Verdade. E como prevenir que situações assim embaraçosas, as famosas mancadas, aconteçam? Então, num primeiro momento, né, o que a gente comenta é que as pessoas, a gente precisa ter alguns cuidados, né, conhecer as regrinhas básicas de etiqueta e de comportamento social, né, no ambiente social, para estreitar relacionamentos, né. Então, num primeiro momento, é conhecer essas regras básicas, estudar o ambiente, o local em que nós estamos inseridos. Bom, se eu fui convidado para um evento corporativo, é um evento formal, é informal, é um evento corporativo ou é social? Qual é o dress code desse evento para que a gente não cometa as famosas gafezinhas, né? Quem vai estar nesse evento são pessoas conhecidas, são celebridades, são pessoas do meu convívio ou são pessoas estranhas ao meu meio social? Que faixa etária são essas pessoas? Eu vou estar diante, né, entre um público jovem ou um público de mais idade, ou essa faixa etária é heterogênea. Então é sempre importante a gente conhecer o meio, o local em que nós vamos estar, para que a gente evite as famosas gafes, seja no meio, seja presencial ou virtual.
que tem muita gafe online, gente, muita gafe online. Kátia, assim, pela tua fala, então, o que me ocorre são até a questão de buscar informação e se preparar, né, quando possível, né? Eu estava falando assim, eu estava pensando justamente em algumas circunstâncias onde buscar informação e o preparar-se com antecedência minimizam as chances, né, de uma gafe. E até tu comentou agora também a questão do online. Cita aí pra gente um exemplo de gafe online, já que nesse mundo, né, tão nós tivemos muito, nessa pandemia, então, muitas gafes online, porque as pessoas não estavam acostumadas, né, com esse meio online e foram, assim, abruptamente jogadas numa tela de TV para conversar, para reuniões, né, de negócios em uma tela. E recentemente nós tivemos, foi nesse ano, alguns meses atrás, uma gafe bem atípica, assim, de um pessoal do Tribunal de Justiça, onde um dos participantes esqueceu da câmera aberta e foi ao banheiro em plena reunião. Então, vejam como... Né? E isso foi uma gafe considerada uma gafe desastrosa, muito desastrosa e grave, né? Porque está em jogo ali a reputação de todas aquelas pessoas, não só do autor da gafe, como da própria instituição, das pessoas que estavam ali naquela reunião. Então, esse é um tipo de gafe bem desastrosa. Até tu comentaste agora sobre isso, né? E até do respingo, né? Que muitas vezes pode trazer para a empresa ou para o ambiente. E aí, trazendo nesse sentido, a questão da gafe no meio, né? Já que a gente está hoje aqui num quadro, né, de carreira e negócios, para o meio empresarial, muitas vezes as gafes podem até gerar o não fechamento de negócios, demissão, enfim. Sim, exatamente. A gente trazendo para o meio corporativo, a gente pode citar como funcionários, né, falando do seu superior imediato ou da empresa, seja em meio social, em redes sociais, e que este é considerado uma gafe, assim, de um erro bem primário, porque resulta, sim, em demissão, né, esse tipo de gafe, ou falando pelo WhatsApp, em grupos de WhatsApp da empresa, falando mal dos seus superiores ou da empresa, e aí está sujeito, inclusive, a ser traído por um colega que pode printar aquela mensagem e jogar nas redes sociais. E aí o estrago está feito. E, Kátia, assim, tu comentaste até agora, trouxe, né, para o ambiente corporativo, da comunicação, enfim, mas e no nosso dia a dia, inclusive social, assim, né? Quando, infelizmente, a gente comete uma gafe, e aí, quando a gente está na introdução aqui do quadro, eu lembrei, assim, de situações em que eu cometi gafes e sobe um calorão, né? E aí a gente já pensa como corrigir. Tu comentaste no início como prevenir, né? Mas tá bom, tá feito o estrago, já fiz, né, alguma coisa involuntária e desastrosa, né? Como o nosso conceito aqui da gafe. Quais são algumas possibilidades de eu minimizar, né, o estrago, digamos assim, ou me desculpar, enfim, me redimir, já tendo feito, já tendo cometido a mancada? O que eu posso fazer em geral, assim, nas situações em geral? O que pode ser feito? Nós temos aquelas gafes, como eu disse, as gafes simples, que são aquelas gafes do dia a dia, em que eu encontro uma pessoa, seja ela uma pessoa desconhecida, e eu comento: ai, que lindo, para quando é o bebê? Ai, sim, essa é clássica. E a pessoa não está grávida. Então, esse é um tipo de gafe que é delicado fazer esse tipo de comentário, então a gente já evita de fazer comentário dessa espécie. Esquecer o nome, às vezes, de uma pessoa bem conhecida, uma celebridade, uma pessoa de um cargo, né, de alto cargo, esquecer o nome ou trocar o nome dessa pessoa por outro. Então, nessas circunstâncias, o que eu posso fazer para remediar imediatamente é pedir perdão, né? Se desculpar, porque realmente foi um erro involuntário, né, desastroso, como a própria gafe já é caracterizada, se define. Então, é se desculpar. Não existe melhor perdão do que o reconhecimento, né? Então, é se desculpar presencialmente. Se esse erro foi feito de uma maneira, nas redes sociais, por exemplo, muitas vezes eu tenho que, além de me redimir por escrito, eu fazer um vídeo e me redimir nas redes sociais, porque hoje a gente sabe que
a divulgação é ampla, né? Bem ampla. Então, a questão seria reconhecer. Né? Não tentar passar panos quentes, é pior ainda. Então, reconhecer e desculpar-se seria o melhor caminho. O melhor caminho é reconhecer a autorresponsabilidade em primeiro lugar, reconhecer o erro e não tentar explicar o inexplicável. Boa. Não, que fica pior. Fica pior a emenda do que o segunda gafe, né? Exatamente. Então com o desejo aqui de que a gente tenha o mínimo de gafes possível, né, na nossa vida, mas se tiver, reconheça, peça desculpas e tá tudo bem, né? Tudo bem não, às vezes, né, tem consequências maiores, mas tipo, se minimiza, né, as consequências de uma gafe. Muitíssimo obrigada, Kátia, por estar aqui com a gente nessa elegância que é sempre característica, né, da Kátia. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no programa. E, pessoal, acompanhem, né, a Kátia pelas redes sociais, que estava aqui, né, no nosso rodapé. A Kátia sempre traz conteúdos, inclusive esse da gafe, eu vi num post dela do Instagram. Eu digo, Kátia, vamos falar sobre gafes lá no programa, que eu acho que é muito pertinente, né, para a nossa vida social, familiar e empresarial também. E sigam com a gente aqui no programa, que tem muita coisa boa. Olá, eu sou a Caroline Batista e no Você Bem de hoje eu quero falar com você sobre perfeccionismo. Tenho certeza que agora, nesse momento, você já até sentou um pouquinho diferente aí no sofá. A grande questão é que todos nós insistimos em sermos perfeitos, por mais que saibamos que não existe perfeição. Certo? Nos colocamos constantemente em diversas situações que exigem essa perfeição. Aumentam a nossa autocobrança, o excesso de culpa e até mesmo a frustração. Então, pensa comigo. Muitas vezes nós nos colocamos em uma situação onde a gente se exige demais para cumprir uma tarefa sem falha nenhuma. Ou então, muitas vezes, nos colocamos altas expectativas em determinadas situações, até mesmo irrealistas, que exigem efetivamente essa perfeição acima de tudo para que possamos realizar. Sabe o que acontece, gente? Acontece que o perfeccionista, eu costumo dizer que é um viajante que não atinge o seu destino final. Sempre que ele está perto do objetivo, perto do destino, ele acredita que tem mais alguns passos a dar. E mais alguns passos, e mais alguns passos. E aí, aquele objetivo, aquele destino nunca chega. No final das contas, o perfeccionista ou o perfeccionista, ele acaba justamente fazendo isso para evitar a falha, para evitar a rejeição, para buscar a aceitação, para ser a prova de todo e qualquer erro. E quando ele percebe que isso não acontece, que o erro é inevitável, que a falha é inevitável, vem a culpa, vem a cobrança, vem a frustração. E é nesse momento, quando o perfeccionismo sai de uma ala saudável, é que ocorre o estresse. E aí, sim, nesse momento pode ser gatilho para síndrome do pânico, ansiedade e até mesmo depressão. Mas tem uma parte do perfeccionismo que pode ser bom, que é quando a gente usa esse perfeccionismo que todos nós temos dentro da gente para buscar a excelência. Então é uma atenção aos detalhes, é uma determinação, uma motivação, uma busca por desafios e até mesmo por aumentar o nosso conhecimento. Aí, perfeccionismo 100%. E quando que ele é ruim? Quando a gente busca evitar a falha, evitar que fracassemos. A grande questão, sabe qual é? É a gente justamente pensar que erros vão acontecer, aceitar, na verdade, a nossa vulnerabilidade. E no final das contas, essa sim é o caminho para que a gente possa viver de uma forma com mais sentido e mais significado através da nossa existência. Porque no final das contas, quando a gente se coloca no perfeccionismo para evitar falha, é porque a gente acredita que somos robôs, máquinas, que não temos falhas. Quando a gente aceita a nossa vulnerabilidade, a gente pode contemplar a nossa humanidade e temos a possibilidade, sim, de criar uma relação mais saudável com o estresse e ter mais leveza na nossa relação. Afinal de contas, é normal sentir estresse, mas não é normal viver estressado. E viver com leveza
pode sim ser uma escolha. Até a próxima. Tchau, tchau. A tecnologia está super presente no nosso dia a dia e vem modificando e muito a maneira com que a gente literalmente vive, né? Desde o acesso à informação, a maneira com que a gente se comunica, a questão da geolocalização, enfim, são muitas, né, as mudanças que a tecnologia traz cada vez mais para a gente. E também influencia na escolha das profissões. E por isso eu estou aqui hoje nesse Negócios e Carreira com a Fernanda Froelich, que é a nossa colunista. Fê, tudo bem? Bem-vinda. Oi, Iva, muito obrigada. É sempre um prazer te ter aqui. Fernanda, queria que tu abordasse hoje com a gente como que a tecnologia influencia na escolha das profissões. Ótimo, Iva. Esse assunto, principalmente falando da geração que agora está indo para o mercado de trabalho, né? É uma geração que já nasceu no mundo da tecnologia, né? Então, é como se a tecnologia já fizesse, sim, parte até do corpo da pessoa, né? O celular já está colado ali, é o membro do ser. Então, isso, claro que interfere nas profissões, né? No futuro, nos estilos de liderança de profissões que, de fato, vai ter. Né, as decisões que eles vão tomar, inclusive o que esses jovens olham como prioridade na sua carreira, né? Então, que antes era muito relacionado a qual que vai ser a minha transição de carreira, toda a minha hierarquia, hoje já é olhado com outros olhares, né? Com outra perspectiva de o quanto que essa profissão ela traz a inovação, ela tá modernizada, tá na tecnologia. Então, essa percepção dos jovens e dos profissionais alterou. Né? Então, como que está olhando o mercado de trabalho e, inclusive, as profissões que estão surgindo e que estão no mercado hoje, também tem que acompanhar tudo isso, né? Tudo acompanha. Então, o mundo da tecnologia está aí e, para isso estar presente e o mundo girar, né? A nossa economia, inclusive, girar, as escolhas das profissões, as profissões que hoje existem e que têm uma grande demanda, precisam acompanhar esse movimento todo. Inclusive, tu, né, usa na tua mentoria o aplicativo, né? Que é mais uma ferramenta de tecnologia para ajudar, né, os jovens nessa escolha. Exato, exatamente. Porque, inclusive, a gente precisou se adaptar, né? Isso foi algo... A tua prestação de serviço. A minha prestação, né? Perfeito. Mas é isso, né? A minha prestação de serviço, então, por exemplo, eu sou mentora, eu sou coach, enfim, né? Eu faço o tete-a-tete ali, né? A relação um a um, né? Mas eu entendendo esse perfil, que eu precisava trazer a tecnologia para essa minha realidade também. Por quê? Porque com isso eu consigo resultados melhores, né? Então, eu e meu time, a gente desenvolveu, então, o aplicativo do Doing exatamente para nos atualizar nesse atual momento que estamos vivendo e com os atuais profissionais que estão indo no mercado. Como que a gente consegue transformar esses profissionais em melhores profissionais? E tirando o seu melhor proveito. E a tecnologia, de fato, veio para nos ajudar isso. Então, tem situações em que hoje a tecnologia consegue, lá nos meus atendimentos, né, quando a pessoa está lá no aplicativo, às vezes a própria tecnologia, por estar ali ambientalizado com aquele perfil, a pessoa consegue extrair resultados diferentes do que quando está ali comigo conversando. Até tem etapas, né? Isso, são etapas de reflexões. E outra coisa que a gente traz lá para dentro, né, a parte de conteúdos. Hoje a gente tem muito conteúdo, lá dentro a gente também tem uma gama diversificada de conteúdos, mas não só o conteúdo, mas é também para esse jovem entender o que ele vai fazer com esse conteúdo. É começar a entender que ele precisa colocar as coisas na prática, que é o que ele faz no dia a dia que vai trazer os resultados, né? Então, lá dentro do aplicativo, a gente também estimula essa parte para entender que as ações, as atividades, tudo aquilo que ele faz do momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir, é o que vai definir os resultados que ele vai colher. Então, o aplicativo instiga isso neles. Fê, mas a gente não queria... Quando tu sentou aqui, eu digo, não vou deixar ela embora, a gente está já no final do ano, né? Queria que tu trouxesse, eu sei que tu é muito antenada, literalmente, lê muito, está sempre com profissionais muito atualizados. O que tem aí para 2023, que seriam as carreiras, a gente sabe, né, as carreiras vão mudando muito, né? Ocupações, cargos, empresas que a gente tinha tempo atrás, não existe mais, mas
pensando assim a curto prazo, né? Tá. 2023, quais são as carreiras que tu observas, né, que tu tem informação, que estariam mais em evidência ou linhas, né, profissionais mais em evidência, mais bombásticas para 2023? Vai acompanhar tudo isso que a gente conversou hoje, né? Então, essas tendências, inclusive, saiu em grandes veículos de informação as tendências dessas profissões. Então, por exemplo, muito voltada à tecnologia, né? Então, o que eu costumo dizer, o novo petróleo, né, dos tempos modernos agora, por exemplo, é a informação, né? Saber lidar com essa quantidade de informação, com esses dados. Então, para quem lida com os big data, enfim, é uma grande tendência. Marketing digital, mídias sociais também. E outra coisa atrelada à tecnologia, mas que as pessoas também buscam muito, é a prestação de serviços. Então, a busca dessa experiência, né? Então, hoje as pessoas estão buscando muito por experiências diferentes, presenciais. Até para ser a dicotomia, né? Tipo, sai um pouquinho da tecnologia e vem para Exato, atendimento, e sente. vem pro humano. Exato. Então, é o que eles estão dizendo das experiências, viver experiências. Então, toda essa parte de serviços também está muito vinculado. E só fazendo assim um ganchinho também, o mercado de trabalho também está olhando muito, a gente aqui fala muito dos jovens, mas o mercado também está olhando muito para o 50 a mais. Então, toda essa experiência que eles trazem, como que eles conseguem auxiliar esse movimento global que está acontecendo mesmo na tecnologia. Que ótimo, muito obrigada. Então, todo mundo aí antenado, né, com seus aplicativos, com seus telefones, com o seu computador e observando as tendências de mercado e as carreiras novas que vem desapontando por aí. Fer, muito obrigada, né, por estar aqui com a gente mais. Daqui a algum tempinho a Fernanda está aqui com a gente de novo. É sempre um prazer te receber. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. E agora é hora do nosso Usei e Amei, um momento aqui do nosso programa onde a gente recebe e divulga relatos positivos de experiências das nossas confrades com outras empresas que sejam dirigidas, empreendidas por mulheres. Então, hoje a gente compartilha 2 desses depoimentos que vêm lá de Santa Maria, né, 2 mulheres super especiais compartilharam aqui com a gente, uma em foto e a outra em vídeo. Então, o primeiro depoimento que eu trago para vocês é da Michele Milani, né, para a Danusa Facini. A Danusa é da Afinitar Cestas. Hoje, no meu depoimento, Usei e Amei, quero falar dos produtos, cestas e box personalizados da Afinitar, da cidade de Santa Maria, que com muita delicadeza e atenção está sempre atenta para montar e personalizar os produtos de maneira que o cliente deseja. Eu simplesmente amo presentear cestas para pessoas que eu admiro e quero trazer algo de especial. Além da qualidade dos produtos e de ter uma cesta feita do jeitinho que pensei, eles entregam exatamente no dia e horário combinados, levando todo o amor em forma de cesta e eternizando um momento especial. Você quer conhecer mais desse empreendimento? Então, siga a conta deles no Instagram. E até ela coloca aqui, @afinitarcestas. Muito obrigada, Michele Milani, com a experiência, né, com a empresa da Danusa Facini, ambas lá de Santa Maria. E também temos outro depoimento que é de Santa Maria e agora com uma coisa que a gente gosta muito, que é uma confrade, né, consumindo produtos e serviços de outra cidade. Então, a gente traz aqui para vocês o vídeo da Evelise Maciel, que é coach de carreira, para Cris Português, que é mentora de mulheres. Vamos ver, então, o que a Eve tem a falar da Cris. Eu sou Evelise Maciel, confrade pertencente à Confraria do Batom de Santa Maria. E eu vim aqui hoje para deixar meu depoimento em relação ao trabalho da Cris Português. A Cris realizou meu diagnóstico das redes sociais e eu fiquei encantada com a profissional dedicada, com domínio de conteúdo, com a capacidade de expressar seus conhecimentos para auxiliar o cliente. A Cris possui toda uma habilidade no seu atendimento que mantém proximidade com seus clientes através dos resultados que almejamos, gerando uma relação de confiança com seu trabalho. Cris, sou muito grata pelo trabalho de excelência que você tem realizado. Um grande beijo no seu coração. Obrigada, Eve, por trazer teu depoimento com a Cris. Ambas também são confrades muito especiais para nós.
Mas lembrando que os depoimentos aqui não precisam ser necessariamente de mulheres que participam da confraria. Qualquer telespectadora pode mandar o seu depoimento falando de alguma experiência positiva que tenha vivenciado em empresas gerenciadas por mulheres. A gente acaba, porque essa é uma prática dentro da confraria, né, o incentivar a conhecer e preferir negócios das próprias confrades, mas então a gente tem isso sempre, né, nos nossos grupos, nos nossos espaços de interação, nos nossos eventos presenciais, então para nós é algo natural, mas a gente quer que outras mulheres também participem desse quadro. Então não deixem de mandar, o e-mail tá aqui embaixo, programa@confrariadobatom.com.br, mande a sua foto, o seu descritivo, o seu textinho, ou um vídeo de até 1 minuto gravado com cuidado, né, de iluminação e de áudio, e gravado na horizontal, tá bem? Um beijo, obrigada por todo mundo que participou aqui com a gente hoje. Olá, sejam bem-vindos a mais um Casa de Viver. O meu nome é Gabriela, eu sou designer de interiores e hoje nós temos uma convidada muito querida aqui conosco. Esse parceiro forneceu as cortinas aqui do cenário, então veja a importância dessa convidada de hoje. Daia, querida, bem-vinda, obrigada pela tua disponibilidade em estar aqui conosco hoje. Conta pra gente um pouquinho sobre as cortinas, sobre o trabalho da Inlux também. Certo, obrigada, Gabi. Um prazer estar aqui contigo hoje Prazer também. é nosso. Hoje em dia existem vários tipos de modelos de pregas e cortinas no mercado. A prega que nós mais trabalhamos hoje em parceria com arquitetos é a prega Wave, que ela até foi usada no reposteiro aqui do cenário. Sim. A prega Wave, ela faz uma onda, então ela dá uma sensação de volume e de a cortina ficar mais cheia. É a prega que nós mais utilizamos hoje em dia. Sim, ela é super bonita, né? Ela veste bem, ela é bem Isso. encorpada, né, Daia? Isso, e uma dica de tecido também é esse que nós utilizamos no cenário, que é o tecido persa, né? A prega que nós utilizamos é a prega deitada e ela veste bem, né? Ela veste a casa bem, dá um aconchego. Sim, com certeza. Eu sempre comento com a Mi que quando chega o momento da cortina, né, nos projetos, no momento ali da obra, que chega as cortinas, dá toda a diferença. De fato, assim, a cortina ela veste, ela dá esse aconchego, né? Já não é mais assim tanto uma questão técnica, né? Ela também vai nos trazer aí todo esse bem-estar que o ambiente precisa nos transmitir, né, Daia? Isso, antigamente as cortinas, elas eram escolhidas mais referente à privacidade, né? Sim. E a controle da temperatura. Hoje em dia elas fazem parte da decoração, né? Vestindo com elegância o ambiente e dando um charme, né, para casa. É, de fato, fica super charmoso, né? Eu adoro. Sim. Adoro quando chega esse momento da obra, tão gostoso. E a Inlux, pessoal, é nosso parceiro de longa data, desde o início do escritório. A Inlux está com a gente no dia a dia, nos nossos perrengues chiques, né, que passamos. Então, são parceiros, de fato, do nosso coração do escritório. Estão sempre conosco aí, deixando aí os lares mais aconchegantes. Daia, fala um pouquinho mais sobre os outros tipos de prega. Tu poderia contar pra gente? Sim, nós temos também a prega americana, né, que é aquela que elas são 3 preguinhas juntas e um retinho. 3 preguinhas juntas e um retinho. Aí tem também a prega macho e a prega fêmea, que é um estilo mais contemporâneo. Outra dica importante também é a questão do orçamento, né? Às vezes, se o teu orçamento está mais curto, vale a pena tu escolher uma prega que use menos tecido, né? Sim. Que aí você economiza no custo da cortina. Exato, eu ia te pedir isso, uma diquinha. Então, vamos... No caso, essa aqui, a prega Wave, é uma dica de um bom orçamento, né? Sim, se tá um pouquinho mais apertado, esse aqui ele vai menos volume de tecido, consequentemente a gente consegue reduzir um pouquinho mais o orçamento, né? Daí uma boa dica, né? Isso. Legal. Então tá, gente, ficamos por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado do assunto que nós abordamos. As cortinas, de fato, elas dão esse aconchego, vale a pena a gente investir nesse item. O contato da AIA para entrar em contato com a Inlux, para fazer um orçamento, vocês vão até a casa do cliente, né? Sim, se vocês tiverem alguma dúvida, né, pode entrar em contato pelo telefone que vai ficar aparecendo aqui agora na tela. O nosso Instagram é Inlux Persianas, temos Facebook também.
também. Aí é só nos chamar lá que a gente agenda um horário, vai até você, faz uma visita e consegue tirar todas as dúvidas de qual prega é a mais indicada para sua casa. Material, cores, temos várias opções de tecidos e voal, linho. Então é só nos chamar e entrar em contato. Sim, é uma imensidade, né, de tecidos. Sim. Enfim, não vai faltar uma opção bem legal aí para sua casa. Gente, muito obrigada então pela presença de vocês. Esperamos que tenham gostado do assunto que nós abordamos hoje. Invistam bem na sua cortina e na sua casa. É um item que, além do conforto térmico, ele, né, estético também, vai trazer aí toda essa sensação gostosa e aconchegante para o seu lar. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e obrigada, Daia, por ter vindo até aqui compartilhar teu conhecimento conosco. Obrigada eu. Até mais, obrigada. Nossa, já são 11 horas, acabou o programa, pessoal. Então, muito obrigada pela tua audiência aqui nos acompanhando nesse momento desse sábado ou depois que nos vê pelo YouTube. Obrigada pela tua audiência, espero que tenha gostado desse programa. Como sempre, a gente reforça, sugestões são muito bem-vindas, de pautas, de mulheres para vir aqui na sala conversar com a gente. O que tá bom, o que não tá, o que poderia ser melhor, traz pra gente nos comentários. Acompanha a gente no Instagram, que o QR Code está aqui em cima, do ladinho. Nos acompanhe no Instagram, no YouTube e sábado que vem a gente se vê aqui de novo às 10 da manhã. Um beijo e até lá!